Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como identificar se um número é divisível por 3 e por 4. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like aí, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todos os sábados às 18 horas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu sininho ativado para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês e vocês vão poder acompanhar e fazer esse exercício junto comigo, beleza? Vamos lá. Então, aqui a questão que a gente vai responder hoje é divisível por 3 e por 4 da plataforma LOP. Nessa nova versão, você vai informar se ele é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Se não for divisível, você vai dizer que se não foi divisível por 3, mas foi por 4, se foi divisível por 3, mas não foi por 4, e se ele não foi divisível por nenhum dos dois. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Replit. Vou criar aqui o meu programa com o Node.js. Vou colocar aqui divisível por 3 e por 4 e vou criar o Replit. Aqui na questão, nós vamos ver que ele tem uma entrada. Ela é complemento de outras questões que tem na plataforma LOP para você saber se é divisível por 3 e por 4. Aqui ele não dá as dicas, né? Receba um número, verifique se ele é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Ele não dá dica nenhuma. Por quê? Porque essa questão já é uma questão um pouco mais avançada. Você já tem que saber como fazer para calcular um número divisível. Você já tem que saber como utilizar a estrutura de decisões. Você já tem que saber como utilizar os operadores lógicos para que você consiga desenvolver essa questão, certo? Então, se você não sabe nada disso, eu tenho aqui 3 revisões já no canal. Tem uma revisão de operadores aritméticos, operadores lógicos e estrutura de decisão. Então, dessas 3 revisões, você consegue aprender e fazer o que a gente vai fazer agora, certo? Então, vou deixar aqui na descrição o link dessas 3 revisões para você poder passar lá e aprender tudinho, para você poder vir aqui e responder esse exercício junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai receber nossa variável, vou chamar de número. Vou utilizar aqui number, e aqui dentro do number eu vou colocar o prompt para receber como entrada. Digite um número, certo? O usuário vai digitar o número e a gente vai identificar se esse número é divisível por 3 e por 4. Então, eu vou colocar aqui uma estrutura if, se ele for divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. O que significa isso? Eu posso colocar aqui if número, resto da divisão por 4 igual a 0. Para quem não está entendendo, né? Número resto da divisão por 4 igual a 0, o resto da divisão a gente utiliza o operador de porcentagem. Mas aqui a gente não está calculando porcentagem, a gente está calculando o resto da divisão. Então, lembra que lá na divisão a gente tem o resto, que é o que sobra de uma divisão inteira. Então, aqui a gente precisa que essa divisão seja inteira, ou seja, que o resto dela seja 0, para que o número seja divisível por 4. Então, aqui a gente está fazendo exatamente isso. E aí, a gente coloca i número resto da divisão por 3 igual a 0. A gente quer saber se ele é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Dayana, pode colocar na ordem diferente, porque você colocou 4 aqui, 3 aqui, eu posso trocar a ordem? Pode. Você pode colocar o 3 aqui e o 4 aqui, não tem problema nenhum. Ele vai verificar quem é verdadeiro e quem é falso. E só vai dar aqui o resultado final verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras, independente da ordem, certo? Agora aqui dentro a gente coloca divisível por 3 e por 4, e a gente vai vir ver aqui a nossa saída, divisível por 3 e por 4. Então, aqui alerte, divisível por 3 e por 4. Na plataforma LOP, pode ser que dê algumas interferências. Por quê? Porque você pode colocar um espaço a mais, você pode colocar o divisível sem acento, e ele está pedindo com acento. Então, tenha atenção para como a plataforma LOP quer sua saída, para você poder ter aí a sua carinha verde, certo? Aqui no else, a gente pode colocar um else assim, ou a gente pode abreviar. Lembra que eu ensinei para vocês no último vídeo que pode abreviar o if aqui para não ficar criando if, else, certo? Então, agora a gente vai colocar aqui número,
resto da divisão por 4 diferente de 0 e número resto da divisão por 3 igual a 0. O que isso me diz? Que é divisível por 3 e não é divisível por 4. Porque eu coloquei aqui o diferente. Então, se isso aqui for verdade e isso aqui for verdade, vai dar verdadeiro tudo. E aí vai dizer para mim que não é divisível por 4, mas é por 3. Então, a gente vai colocar aqui a saída. Ele fala que se não for divisível, você vai ter que dizer se não foi divisível por 3, mas foi por 4. Então, aqui a gente vai dizer divisível por 3 e não por 4. Como aqui no exemplo de entrada e saída, ele não dá um exemplo que não é divisível por 3 ou não é divisível por 4, a gente não tem como saber exatamente como vai ser a saída desse programa. Então, a gente pode ir lá na plataforma e olhar na hora que testar quais são as saídas que a plataforma quer que você mostre, certo? Então, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer para quando o número não é divisível por 3. Então, vai ser exatamente esse mesmo else aqui, só que vai mudar. Aqui vai ser igual e aqui vai ser diferente. Por quê? Porque eu quero que seja divisível por 4 e não divisível por 3. E aí eu vou colocar divisível por 4 e não por 3, certo? E o else aqui final vai ser a última condição, que é ou ele é divisível pelos dois, ou ele é divisível por um e não por outro, ou ele é divisível por outro e não por um, ou ele não é divisível por nenhum dos dois. Então, aqui eu vou colocar não é divisível nem por 3, nem por 4. Feito isso, a gente vai testar o nosso programa. Então, primeiro, eu vou colocar um valor que é divisível pelos dois, que é 12, né? Se eu colocar 12, 12 é divisível por 3, porque se eu dividir 12 por 3 vai dar 4. E se eu dividir 12 por 4, vai dar 3. Então, ele é divisível pelos dois. Então, eu vou colocar aqui divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Beleza. Agora, eu vou testar novamente e vou colocar um outro teste. O outro teste, eu vou colocar um número que só é divisível por 3, que é 21. 21 é divisível por 3. Se a gente pegar 21 e dividir por 3, vai dar 7. Divisível por 3 e não por 4. Beleza. Agora, a gente vai colocar um número que é divisível por 4, mas não é divisível por 3. 16. 16 é divisível por 4, não é divisível por 3. Beleza, né? Deu certo. Agora eu vou colocar um número que não é divisível por nenhum dos dois, que é 25. 25 não é divisível por 4, nem divisível por 3. Por quê? Porque tem um resto, né? 25 por 4 vai dar 24, vai dar 6 e vai sobrar 1, né? Vai ter um resto 1. E se eu dividir por 3, 24 por 3 vai dar 8. 3 vezes 8, 24. E vai sobrar 1 também. Então, 25 não é divisível por nenhum dos dois. Tá vendo? Não é divisível nem por 3, nem por 4. Beleza? Então, esse é o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui, terem assistido o vídeo completamente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!